tirar os microfones aqui, vai que eu começo a correr aqui, né? Paz, Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Quero que os irmãos abram as Bíblias em Lucas 4, a partir do versículo 16. Queria pedir para os irmãos também ir acompanhando os textos, daí a gente vai ler alguns textos, como de costume. Mas que não fique só acompanhando no telão, se você puder, se você quiser, senão obrigado. Mas só para a gente ir caminhando junto aqui para que os irmãos possam entender o que o Senhor quer falar nessa noite, amém? Quando os irmãos vão abrindo, vamos orar? Sei que o culto já teve um momento de oração, um momento de oferta, um momento de louvores. E agora nós queremos ouvir o Senhor falar, né? Nós queremos ouvir seja uma exortação, seja uma palavra de ânimo, seja uma palavra de renovo. Eu tenho certeza que para cada necessidade que o nosso coração chegou nessa noite, desses aspectos, né, de proximidade ao Senhor, de relacionamento com o Senhor, a palavra ela vai, como falou o pastor Luiz hoje pela manhã, ela vai para cada um, ela vai de uma maneira, né? Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa noite. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos. Pai, quero te agradecer pela oportunidade, Pai, de estar aqui trazendo a Tua palavra. Senhor, que em tudo aqui o Teu nome seja glorificado. Pai, que tudo aquilo que nós formos falar aqui, Pai, seja o Teu Espírito Santo guiando, porque nós somos Teu, ó Pai, e tudo aquilo que nós fazemos é para a Tua glória. Que os nossos corações possam estar atentos à Tua voz, que os nossos corações não venham lembrar de problemas, não venham lembrar de contas, boletos. Que o Senhor possa nessa noite, o Teu Espírito Santo possa fluir no nosso meio de maneira sobrenatural, Pai. Que venha nessa noite um renovo aos nossos corações, seja uma palavra de exortação, seja uma palavra de amor, que nós possamos compreender, ó Pai, aquilo que o Senhor está falando e aquilo que o Senhor está nos direcionando, Pai. Que nesta noite o Teu nome seja glorificado, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Lucas capítulo 4, versículo 16, uma palavra bem importante para os nossos dias, que diz assim: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Só até aí. Bom, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é se tornando a mensagem. Então, nós vemos Jesus, ele está no ambiente ali de igreja, no ambiente de sinagoga ali, e é dado o livro para ele ler, né? O livro de Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, vamos ler lá para a gente confirmar o que a gente está falando aqui. Isaías 61, 1 e 2 é o que Jesus ele lê diante daqueles homens ali. Eu estava dando uma pesquisada hoje lá, e mais ou menos assim, né, não sei se é certo, mas na minha pesquisa lá falava que esse livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus ler ela novamente ali. Então já é um tempo, né, 700 anos até que a palavra se cumprisse. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque me ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado,
anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Então, Jesus ele está lendo esta palavra. Jesus ele estava lendo esta passagem que foi profetizada 700 anos mais ou menos atrás. E quando Jesus lê essa palavra, qual que foi o impacto causado? As pessoas ficaram admiradas. Mas por que elas ficavam admiradas? Porque aquilo que Jesus estava falando não era mais só um conhecimento, era uma vida. Jesus estava falando não só de palavras escritas por homens, Jesus estava falando dele. Estava falando de uma profecia que estava se cumprindo ali. Chegou aquele momento, aquele que Isaías estava profetizando agora estava ali, na frente daqueles homens. Quantas vezes, se a gente for parar para pensar, quantas vezes eles não leram, né? Isaías ou outras passagens, quantas vezes eles não leram? Mas naquele dia, quando Jesus leu, eles ficaram admirados. Então, eu vi lá alguns comentários, né, sobre isso. E aí eu separei aqui os 4 pontos, né, ou talvez as 4 características do ministério de Jesus. Eu anotei aqui para eu não esquecer, que fala assim, ó: pregar o evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos. Segundo, curar espiritual e fisicamente doentes e quebrantados. Romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio satânico. Quarto, abrir os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do evangelho. A lua não, né? A luz do evangelho e serem salvos. É que a letra aqui está parecendo línguas estranhas, sabe? Bem feia. Mas é certo. Abrir os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do evangelho e serem salvos. Então, essas características basicamente refletiam o que Jesus veio fazer. Essas características estavam mostrando qual seria o ministério e o propósito de Jesus aqui na terra. Só que hoje em dia, Jesus não está mais aqui fisicamente, né? Como ele estava quando ele leu aqui. E como é que continua essa mensagem? Como é que nós vamos continuar, as pessoas vão continuar fazendo isso? Através de nós, que somos a igreja, amém? Através de nós. Então, quando Jesus ele toma posse dessa palavra, ele fala aqui, ó: o Espírito está sobre mim, e ele me ungiu para fazer todas essas coisas. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que o Espírito está sobre nós. A primeira coisa que nós vemos é que Jesus ele vem, prepara ali, né, faz a sua obra redentora, mas agora ele nos capacita através do Espírito Santo para que nós demos continuidade a isso, para que nós demos continuidade até o dia da sua volta. Em João 14:16, se você puder abrir aí para a gente ir acompanhando junto, o 16 e o 17, nós vamos ver a promessa de Jesus sobre esse Espírito Santo. Lógico, tem outras passagens que falam da promessa do Espírito Santo, né? Tem Joel, tem algumas outras, mas eu separei só um pouquinho para a gente não sair daqui meia-noite. A gente vai sair umas 11 horas, mais ou menos. Então, João 14:17, ele vai falar sobre essa promessa do Espírito Santo. 14, vamos ler a partir do 15 ali. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então nós vemos uma promessa do mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ungindo ele com uma promessa para nós. A partir do momento que nós reconhecemos isso, aceitamos ao Senhor, todo aquele processo que a gente sabe, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo não é só o falar em línguas, né? Não é o dom de línguas. O Espírito Santo é essa habitação do Espírito Santo dentro de nós. Então, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você está sendo ungido
a fazer a mesma coisa que Jesus fez, a trilhar os mesmos caminhos. A própria palavra fala que aqueles que creem em Jesus iriam fazer coisas maiores. Então, nós vemos que há uma autoridade, há um poder liberado sobre a igreja, sobre nós. Não é só sobre quem está pregando, é sobre nós, como igreja, como corpo de Cristo. Em Romanos 8, do 1 ao 17, ela fala da vida pelo Espírito. Eu não vou ler tudo porque é bem longo, mas está falando assim, olha, aqueles que estão em Cristo não podem viver mais sob o domínio da carne. Aqueles que estão em Cristo, eles vivem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai guiar para a vontade de Deus, ele vai guiar para os planos e para a revelação de Deus. O Espírito Santo, ele vai estar sempre trazendo sobre nós a revelação da vontade de Deus. Então, nós temos o Espírito Santo e esse é o modelo. Essa é a lição de casa para os irmãos lerem em casa, tá? Esse Romanos 8, ele vai falar dessa vida pelo Espírito, dessa vida debaixo da vontade do Espírito Santo, dessa revelação que o Espírito Santo vai trazendo para a gente, sobre a vida de Cristo e, consequentemente, a nossa carne sendo morta, as nossas vontades, nossos prazeres ficando de lado para fazermos e obedecermos e vivermos uma vida pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que esta unção que nós recebemos, vamos dizer assim, um batismo com o Espírito Santo, um derramamento do Espírito, essa habitação do Espírito Santo que nós recebemos, não é simplesmente para que agora sou salvo, glória a Deus, vou morar no céu, não vou para o inferno, vou morar com o Senhor, vou ter um relacionamento com o Senhor. Não é só para isso. Né? Ontem mesmo nós lemos aqui em Hebreus, na abertura do culto, que fala sobre nós caminharmos para algo que gere uma maturidade. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo vai falar algo que de fato mexe no meu coração. Você sabe aquelas palavras que ela vem e te gera algo? Fala assim, deixa os irmãos achar aí. Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Primeira coisa que nós vemos aqui, há um trabalho a ser feito com aquilo que nós recebemos. E não precisava nem dar muita volta, é só você voltar para o texto de Isaías. Então não é só sobre ser salvo, é sobre viver uma vida como salvo. Sobre viver um relacionamento onde você revela por que você tem acesso a essa salvação. De modo que você não é salvo, eu vou ser salvo e legal, só eu vou ser salvo. Não, é sobre você compartilhar isso, é sobre você carregar isso e carregar a presença de Deus. Então ele está falando, olha, põe em ação. E o pôr em ação é trabalhar. Né? O Paulo é engenheiro, aí ele faz um projeto lá, uma casa, um prédio, não sei. Mas se aquilo não for colocado em ação, se não começar a cavar, se não começar a fazer as sapatas e tudo mais, tudo que vai numa construção, nunca vai sair do papel, certo? Então, é basicamente isso. Nós recebemos algo gratuito do Senhor, a salvação, esse relacionamento com o Senhor, esse acesso. E agora, o que nós estamos fazendo com isso que nós recebemos? É necessário que nós nos tornemos esta palavra. É necessário que nós colocamos em ação. Como eu falar que eu sou músico, que eu sei tocar ali um teclado ali e tal, mas eu não estudo sobre o teclado, eu não sei as notas, eu só sento ali e falo que sei tocar. Com certeza não vai sair um som muito legal, né? Porque é necessário um estudo, é necessário uma prática, é necessário um aperfeiçoamento. E é basicamente isso que o Senhor que essa palavra está falando. Põe em ação, trabalhem a salvação de vocês. Não é só sobre aquilo que vocês receberam, é sobre a continuidade após o que vocês receberam. Então, outro versículo muito importante também, que eu também gosto muito particularmente, é Tiago 1:22, que fala, sejam praticantes e não apenas ouvintes. É sobre uma prática.
Eu posso falar para os irmãos que eu sou muito bom em futebol e que eu sei fazer gol e que eu sei fazer um monte de coisa. Mas se eu não praticar, se eu tiver uma vida que eu pratique isso, que eu gere isso e que eu me movimente por isso, provavelmente, hoje mesmo, fui jogar bola lá, e aí corri 5 minutos lá, já estava quase morrendo. Porque você não tem o costume de ficar correndo, não tem mais esse pique de atleta, né? E então corri 5 minutos, já estava. Já pedi para sair, coloca outra aqui, pelo amor de Deus. Então, irmãos, é basicamente isso. Se eu não praticar, se eu não tiver um desenvolvimento daquilo, eu vou estar sempre na mesma. Eu vou estar sempre vivendo o mesmo. Então, o Senhor ele está mostrando para a gente, não se enganem. Não se enganem, pratique aquilo que vocês receberam. Se nós recebemos perdão, o que nós precisamos praticar? O perdão. Se nós recebemos o amor, o que nós precisamos praticar? O amor. Então o Senhor ele está falando assim, ó, eu não quero só que você suba no púlpito e cante, e pregue e multidões sejam salvas. Eu quero que você se torne essa mensagem. Porque nem todo mundo, irmão, vai ler a Bíblia. Nem todo mundo vai ter acesso àquilo que você está tendo. Nós vemos que tem países que é proibido a Bíblia. E como é que a pessoa vai viver se ela não tem a Bíblia? O versículo que ela lê, o seu entendimento que ela tiver com o Senhor, ela vai procurar viver essa mensagem. Ela vai procurar viver essa prática dessa mensagem. Ela vai se tornar essa mensagem. Eu li uma vez um texto que falava assim, se torne a Bíblia daqueles que não leem. Ou seja, é eu andar, ou eu viver, ou me relacionar com as pessoas de modo em que as pessoas leem a Bíblia através do meu modo de agir. Irmãos, entenderam? Então é isso que o Senhor ele está mostrando. Quando Jesus ele está de frente àqueles homens, ele fala assim, ó, o Senhor me ungiu. Ele está falando, a palavra se cumpre em mim. A palavra sou eu. Então por isso que todo mundo ficou, uau. Porque estava se cumprindo. Quantas pessoas não leram Isaías naquele tempo e não causou impacto de Jesus? Por quê? Porque Jesus vivia de acordo com a palavra. Jesus era a própria palavra. É isso que nós somos chamados para ser. Você é chamado, eu sou chamado para se tornar uma pregação ambulante. Para se tornar essa mensagem da salvação. Essa mensagem que leva liberdade aos cativos. Semana passada, eu tive uma experiência. E eu não conto isso, irmãos, para... Nossa, como ele é crente. Não, eu conto porque o Senhor me deu essa experiência e eu acho que é importante a gente compartilhar. Eu fui levar um videogame lá do meu irmão para arrumar. E aí, eu cheguei lá para falar com a atendente, né? Eu também tinha um celular velho lá que eu fui lá vender. E aí, eu cheguei lá e ela, sabe aquelas atendentes assim que é bem seca assim? Tipo, falei, bom dia, tudo bem? Então, eu queria ver se eu conseguia vender esse celular aqui, me falar que você compra celular. E ela, sim. Tipo assim, não deu nem boa tarde, nada. Foi bem ríspido assim, né? Aí eu já achei estranho, né? Mas sabe quando você percebe aquela sensação que você olha para a pessoa e fala, essa pessoa não está bem? Aquelas coisas que só Deus vai falando para você, porque você não tem como saber se a pessoa está bem, né? É só Deus que vai te revelando. Aí beleza, aí eu saí e tive que voltar novamente. Na segunda vez que eu voltei, eu precisei passar uns dados para ela lá. Aí quando eu estou passando os dados, ela ainda estava assim bem séria, bem seca assim. Aí ela falou, olha, desculpa moça, é que eu não estou bem hoje. Aí eu falei, olha, eu acabei percebendo que você não está bem, né? Deu umas 2 patadas aí já. Eu falei, acabei percebendo, mas está tudo bem, né? Já dei uma de intrometido, falei, quer conversar, quer contar o que aconteceu, né? Aí ela falou, uns problemas aí, estou com problema nisso e naquilo, e contou algumas coisas assim. E aí, beleza, aí eu saí de lá, chegou algumas pessoas, aí eu saí e falei, meu Deus, eu preciso orar por essa menina. Preciso orar. Aí mandei mensagem para minha esposa, falei, eu estou sentindo isso. Aí ela falou, vai lá e ora. Bem direta também, vai lá e ora. Aí, voltei na loja, esperei ela terminar de atender algumas pessoas lá. E aí, perguntei, né, se ela queria uma oração e tal, e ela aceitou a oração. E aí, como ela tinha meu número, eu falei, olha, se você precisar de alguma coisa, manda mensagem e tal. Aí ela mandou mensagem e falou que quando ela falou para mim
o que estava passando, o que estava sentindo, já saiu um peso das costas dela, sabe? Já deu um alívio. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, então, se você for parar para pensar, não precisava nem orar, né? Mas o que foi isso, irmãos? O Senhor, Ele se revelou ali para ela, porque aí depois eu passei o contato da minha esposa, elas ficaram conversando, minha esposa deu alguns conselhos para ela. E eu percebi, irmãos, que viver o Evangelho não é eu chegar lá e falar para ela, olha, que está escrito assim, e você não fizer isso. Sim, há um momento em que nós vamos ter que falar assim. Há um momento em que nós vamos ter que expor o Evangelho por completo. Mas eu posso ser uma revelação de Jesus num bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Como é que você está? Aí chego em algum lugar, a pessoa está me tratando mal, e eu já falo assim, se eu atender, também não volto mais nesse lugar. Bom, todo mundo tem problemas, e nós carregamos o amor, nós carregamos a misericórdia, nós carregamos o perdão, porque se nós formos olhar para aquela pessoa que nos tratou mal, e para aquilo que Cristo fez, meu Deus, irmãos, nós não merecíamos, e o Senhor nos perdoou. Ontem mesmo eu estava indo para a igreja, aí eu fui entrar na rua lá, e entrei um pouco na frente do ciclista lá, a ciclista passou e me xingou lá, né? Uma mulher me xingou lá. Aí o que eu pensei, eu falei, eu vou alcançar ele, vou xingar ela também. Porque deu vontade de xingar. Eu falei, poxa, eu não fiz nada de errado, deu vontade de xingar. Mas aí eu só fiquei pensando, falando para minha esposa. Xingando para minha esposa, né? Mas é esse automático, irmãos. Tipo assim, por causa que a carne, ela quer... Não, como assim? Eu não fiz nada, por que está me xingando? Peraí que eu vou atrás desse negócio, vamos resolver isso daí. Mas, irmãos, o que o Senhor Ele está nos ensinando você não precisa, é bom estudar, é bom você conhecer, e todas essas coisas a gente não está tirando que não vai estudar, não. Mas o que o Senhor colocou no meu coração você precisa se tornar essa mensagem de amor, essa mensagem de perdão, essa mensagem de salvação, sabe? Quando a gente ouve um testemunho, vamos supor, o testemunho da nossa irmã Iris, né? Já teve de outros testemunhos, e isso é tão impactante, você fala, nossa, cara, como Deus é bom, como Deus de fato Ele existe, e que história, que testemunho, que milagre, nós ficamos felizes com o Senhor. Mas por que nos impacta tanto um testemunho de cura, um testemunho de milagre, do impossível? Porque de fato a pessoa se tornou a mensagem da cura. De fato ela se tornou essa mensagem de Jesus que cura. Jesus chega para as pessoas e se revela como cura. Mas se Ele não curasse, que poder teria? Os irmãos entenderam? Se Ele não de fato fizesse uma cura, a gente não acreditaria. Mas por que é tão impactante um testemunho de algo sobrenatural? Porque a pessoa se torna a própria mensagem de cura. A própria mensagem de restauração, de libertação. E para vocês não acharem que eu estou falando heresia... em Marcos capítulo 5, vai falar uma história que é bem interessante também, que entra nessa parte desse ser impactante, né? Então o Senhor, Ele nos chama a pôr em prática, de fato, vamos se tornar essa mensagem. Aqui vai contar a história do endemoniado gadareno, a partir do 3, que diz assim: esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo. Já vai pensando, irmão, o homem vivia no sepulcro, e ninguém conseguia prender ele, nem mesmo correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes. Imagina a força do homem. Quebrava os ferros dos seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Em Lucas 8 também vai contar essa história e fala que ele andava nu. Então pensa como esse homem era, como se vê, esse homem dava medo, né? Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Quer dizer, ele estava atormentado e ele falou para Jesus não atormentar.
Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E aí respondeu, o meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Ali no 15, fala assim, quando se aproximaram de Jesus, vira ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. O que aconteceu aqui, irmãos? O homem se tornou a mensagem de libertação. Aquela pessoa que nós lemos aqui no versículo, nos primeiros aqui, uma pessoa que estava nos sepulcros, uma pessoa que andava nu, uma pessoa que se cortava, uma pessoa que arrebentava correntes. Imagina, olhar para esse homem dava medo. Olhar, assim nesse homem passar do seu lado, você já tirava até as crianças de perto. Imagina ele passando nos dias de hoje, passando na rua e falar, ó o louco lá, está passando doido. Provavelmente a gente falaria isso, e eu acredito que lá na época não era diferente. O louco só era falar de outra forma, que era outra língua, né? Mas acredito que o povo enxergava assim também. Então, quando ele encontra Jesus, ele está assentado, vestido e em perfeito juízo. Aí no 18 fala, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse-lhe, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis vem do grego deca, e quer dizer 10, e polis quer dizer cidades, ou seja, ele pregou em 10 cidades. E eu estou bilíngue, irmãos. Deca é o Palmeiras, né? Não, é fax. E anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, e quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficavam admirados. Imagina, irmão, você está olhando para esse homem, e ele está saindo de um sepulcro. Provavelmente não estava cheiroso. Estava andando todo cortado, nu. E deu uma semana, você passa pelo homem, ele está bem vestido, andando normal, te cumprimenta, bom dia. Então imagine quão poderoso era a vida desse homem. Por isso que Jesus fala assim, não, você não precisa ir comigo. Porque já que aqui o Jesus está indo embora, porque o povo começa a mandar Jesus embora. Fala, não, vai daqui, vai embora daqui. Então Jesus não seria aceito naquela região, mas aquele homem seria. Porque quando as pessoas olhassem para ele, não precisaria nem ele falar. As pessoas vão falar, cara, a libertação existe. O encontro com o Senhor existe. Imagina, irmãos, a Bíblia não fala se ele era casado, se tinha filhos, tinha irmãos, mas fala que para ir para sua família. Então você imagina, esse homem que era tratado como louco, abandonado por todos, ninguém estava perto dele, de repente ele está na casa dele, tomando um cafezinho, e a família dele está, foi liberto, outra pessoa. O cara está em perfeito juízo novamente, está vestido, está sentado, calmo, uma paz soberana, por quê? Porque ele se tornou a própria mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus que fala ali, o Senhor me ungiu, o Espírito está sobre mim para que eu pregue a liberdade aos cativos, para que eu pregue a salvação, para que eu liberte os oprimidos, para que eu cure as pessoas. Então quando você olha para esse homem, você fala, é verdade, cara, essa mensagem de Jesus é verdade, porque eu estou vendo. Ela se tornou um testemunho vivo. Era como se o homem se tornou a própria Bíblia e começou a andar no meio das cidades. E 10 cidades, irmão. 10 cidades o cara evangelizou. 10 cidades. Então imagina que autoridade, que poder tinha quando esse homem falava assim, Jesus pode te libertar. Porque não era uma palavra baseada em conhecimento, era uma palavra que estava gerando vida. Uma vida de verdade, que Jesus pode te libertar porque eu fui liberto. Jesus pode te curar porque eu fui curado. Então há uma revelação. Imagina, para o nosso contexto hoje, a família da nossa irmã, diante das pessoas que talvez nem acreditem em Deus, e ela vê um milagre como esse, uma restauração, algo, e aí você fala assim, foi Deus que fez, e a pessoa fala, nossa, então de fato Deus existe. De fato Deus, Ele se preocupa conosco. Então é isso que o Senhor está chamando a gente, uma igreja que vive a mensagem. Uma igreja que se torne a própria mensagem de Jesus. Uma igreja que de fato pratique aquilo que o Espírito já nos ungiu. O Espírito já está sobre nós já temos essa autoridade. O que eu preciso fazer?
desenvolver essa salvação, caminhar para a maturidade como filhos, entender que nós temos acesso às promessas e às revelações do Senhor através do Espírito Santo e caminhar em autoridade, irmãos, pregando com as nossas vidas, porque subir no púlpito e pregar é excelente, nós como igreja esse é o nosso modelo e isso é importante, mas eu preciso também na segunda-feira mostrar como é a mensagem de Jesus no meu bom dia, chegar para a pessoa e falar, cara, está tudo bem? Está tudo bem? Por irmão da nossa igreja, que às vezes nós nem temos o contato, mas ele é uma revelação de Cristo. Ele carrega o amor de Deus e de repente ele está passando por frustrações e a gente não pergunta nem se o irmão está bem. Não pergunta nem o que está acontecendo, se a família dele está bem. E talvez o mais difícil da gente viver e se tornar essa mensagem é dentro das nossas casas. Dentro do nosso lar, onde nós estamos todos os dias com os nossos filhos, com as nossas esposas, no nosso trabalho, os nossos funcionários. Será que nós estamos revelando essa mensagem de Cristo? E não é, irmão, que você vai falar de Jesus 24 horas, que a pessoa vai falar, bom dia, fala Jesus, e Jesus falou isso. Não é sobre isso, é sobre você carregar e transmitir esse amor. É sobre você ter compaixão e misericórdia daqueles que erraram com você. É você ter uma conversa sadia e saudável com as pessoas, transparecendo esse amor, transparecendo esse olho no olho, mostrando que você respeita, mostrando que você admira, mostrando que você está de fato dando atenção. Então é isso que o Senhor está nos chamando. Nós precisamos nos tornar essa mensagem. Amém? Em Atos 11, 26, vai ser a experiência dos discípulos ser chamado de cristão. E cristão, vem do grego, cristianos, mas não é o Ronaldo, que reflete o uso do grego comum e significa um seguidor de ou pertencente a Cristo. Então, quando as pessoas ali nesse contexto de Atos 11, 26, que o povo estava numa perseguição, depois da morte de Estevão, e desencadeou uma perseguição ali. E aí o povo começou e foi para a igreja de Antioquia, começou a pregar lá em Antioquia, aí foi lá Barnabé encontrou Saulo, e eles ficaram ali 1 ano pregando em Antioquia, ensinando, falando de Jesus, vivendo como Jesus, e as pessoas olharam para essas pessoas e falaram, olha um cristão ali. A população reconheceu que eles eram um cristão, reconheceram que eles pertenciam a Cristo. E é muito interessante porque você não vê a Bíblia falando que eles falavam que eles eram cristãos, eles ensinavam, eles cuidavam, e as pessoas começaram a ver uma representatividade de Cristo. É como se as pessoas estivessem diante do próprio Cristo. Olha os cristãos ali, eles pertencem a Jesus. Eles pertencem a Cristo. E hoje, diante dos nossos convívios, será que as pessoas podem olhar para a gente e falar, olha, uma pessoa que pertence a Cristo? Talvez uma palavra de confronto para mim. Será que as pessoas ao meu redor estão vendo isso? No meu tratar, no meu caminhar, nos meus ambientes sociais? Será que de fato as pessoas olham para mim e falam assim, esse cara pertence a Cristo? Como diz a minha esposa, tem que refletir, né? Então, irmão, nós vemos que a população, ela começa a levantar uma igreja ali. Ela começa a reconhecer que havia um povo diferente. Esses são os cristãos, esses são as pessoas que pertencem a Cristo. Outra passagem interessante é a de João no deserto. João capítulo 1, versículo 23. Que ele vai falar também dessa mensagem, de você se tornar essa mensagem, de você carregar essa mensagem de Cristo. O povo ali está querendo saber se ele é o Messias, se ele é aquele que viria, quem ele era, e eles perguntam assim, fala quem você é, para a gente avisar o pessoal lá quem você é. E João no capítulo 23 ele fala, João respondeu às palavras do profeta Isaías, eu sou a voz que clama no deserto, um caminho reto para o Senhor. Então novamente, João ele pega a passagem lá do Antigo Testamento,
e ele usa essa mensagem como ele. Fala, eu me tornei aquela mensagem que Isaías profetizou. Eu sou aquela mensagem que Isaías profetizou. Então eu sou somente uma voz que clama, preparem caminhos retos para o Senhor. E nós somos essa voz, irmãos. Nós temos que nos tornar esta mensagem. Uma mensagem que clama, olha, é necessário um arrependimento, é necessário viver uma vida para o Senhor, é necessário uma vida onde nós nos relacionamos com o Senhor e vivemos uma vida em retidão, em obediência à sua vontade. Esta é a mensagem que nós devemos nos tornar. Essa é a mensagem que João ele está falando. Eu sou só uma voz. Eu só estou representando o que a palavra de Deus está falando. Eu só estou cumprindo a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer, cumprir esta palavra. E não é difícil, irmão. Sabe por que não é difícil? Lógico, tem as nossas lutas e a contra a carne, todas essas coisas, mas nós lemos o primeiro versículo, um dos primeiros versículos que a gente leu aqui que o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Há uma unção do Espírito Santo dentro de nós. O que nós precisamos fazer é pôr em ação, trabalhar, desenvolver isso daí em maturidade, em crescimento. Para que essa mensagem venha de fato não ser só conhecimento, mas de fato gere vida. Por que impacta tanto? Porque ela está gerando não só conhecimento, mas está gerando vida. É isso que o Senhor está chamando a nossa atenção, para que nós nos tornamos a mensagem. E diante dos nossos ciclos, diante dos nossos ciclos sociais, diante das nossas casas, dos nossos filhos, dos nossos familiares, nós temos sido essa voz, nós temos nos tornado essa mensagem de Cristo, uma mensagem de Cristo que quando o meu filho apronta lá, faz algo, eu brigo com ele, eu corrijo ele, mas ao mesmo tempo eu também mostro o amor e a misericórdia de Jesus. No meu trabalho lá, quando o meu funcionário faz algo de errado, que vai me gerar prejuízo, eu brigo com ele, eu corrijo ele da maneira certa, mas eu também libero o perdão em amor, como Cristo fez conosco. Será que a gente está se tornando essa mensagem? Será que a gente está de fato sendo essa voz, sendo essa mensagem ambulante, né? Essa mensagem que caminha e às vezes não precisa nem falar de Jesus, mas as pessoas vão perceber algo diferente. E às vezes, dentro da nossa caminhada com o Senhor, da nossa vida, nós nos tornamos algumas mensagens, né? Porque tem pessoas que gostam bastante de futebol e aquela pessoa, tudo que você vai falar com ela é futebol. E eu gosto muito de futebol, mas eu tenho aprendido a ser equilibrado, né? Porque às vezes a gente é meio desequilibrado. Então, será que eu não me tornei, ou não estou me tornando muito essa mensagem no futebol? Falou do Santos, acabou a amizade. Falou mal do Santos. Ou de repente, será que eu não estou me tornando uma mensagem política? Falou disso. Ou será que eu não estou me tornando uma mensagem que eu preciso ter uma profissão assim, e eu vou me dedicar, e consequentemente os sonhos, e não, eu preciso realizar esse sonho, porque aí você vive a sua vida totalmente dedicado àquilo, e você se torna aquela própria mensagem, a mensagem dos seus sonhos, das realizações, daquilo que nós queremos. Ou a mensagem do dinheiro, aquela pessoa dinheirista, né? Aquela mensagem que não, preciso ter, cara, preciso trabalhar, não dá tempo para a igreja hoje não, deixa para ir no domingo, não dá tempo para fazer isso aqui não, porque eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso ficar rico. Será que a gente não tem se tornado essa mensagem? É um autoexame que a gente precisa fazer. Será que qual mensagem a gente tem sido? O que as pessoas têm lido na minha vida? Quando eu caminho e me relaciono com vocês, no dia a dia, nos cultos, o que vocês têm lido de mim? O que eu tenho lido da vida dos irmãos? E não é cuidando da vida dos irmãos, mas sempre tem pessoas nos observando, irmãos. Nas nossas ações, no nosso falar, nas nossas respostas, diante algum confronto, nas nossas respostas diante alguma situação indelicada. Porque se nós estamos no Senhor, coloca para mim, por favor, Isaías 61, 1 e 2.
Se nós estamos no Senhor, se nós caminhamos no Senhor, essa é a mensagem que tem que estar sobre nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa é a mensagem que precisa estar nas nossas vidas. Essa é a mensagem que precisa mover o nosso coração. Essa é a mensagem que eu preciso carregarmos. Sim, não estou falando que, então não posso falar disso, então não posso falar de futebol, não posso falar de política, não posso falar de dinheiro, isso aqui. Amor não, amor é minha esposa. Pensei nela, irmão. Amor é minha esposa, perdi até o raciocínio agora. O que eu ia falar agora? Então, irmãos, então eu preciso. O que eu estava falando? Tá, não tem problema falar de dinheiro, não tem problema falar de correr atrás, de futebol, falar do, sabe, segue o líder. Não tem problema disso, né? Mas quando isso toma o nosso coração, é maior, a mensagem do nosso coração é maior essas coisas, aí entra o erro. Aí entra o nosso coração virando, o nosso governo se torna essas coisas e não o Senhor. É isso que o Espírito Santo, Ele nos ungiu, para que quando meu filho estiver lá no quarto, talvez uns 3 filhos que eu tiver, não, quando eu estiver lá e ele estiver triste, estiver lá naquela fase adolescente, eu posso abraçar ele e falar, olha, você é amado. Mas eu tirei nota 2, você é amado. Eu te perdoo, eu entendo que de repente a adolescência é difícil. Todos nós passamos pela adolescência, né? E sabemos que é difícil, é uma fase que você fica cheio de, não, eu já sei da vida mais que você. Mas, irmãos, é basicamente isso. O Senhor nos pede não para a gente pregar para multidões, mas para a gente carregar essa mensagem dentro dos nossos lares. Para que a gente viver essa mensagem no nosso convívio normal, no nosso dia a dia. Eu até anotei uma frase aqui, ficou até bonita essa frase. Não é sobre uma plataforma onde todos me veem e me ouvem. É sobre o dia a dia com as pessoas, diante de dias bons e ruins, sobre ser imitadores, sobre ser a revelação de Jesus para as pessoas. Então, essa mensagem que nós temos que carregar. Esse entendimento de que eu já recebi algo do Senhor, e eu preciso receber isso que o Senhor me deu, e eu vou viver isso. Eu vou usufruir do que o Senhor me entregou, daquilo que está dentro, daquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Eu vou viver essa mensagem, eu vou viver uma vida prática. Uma vida onde o Senhor, Ele se revela. Onde as pessoas falam, cara, não conhecia esse Deus. Não sabia quem era esse Deus. Mas vendo a sua vida, eu vi que Deus de fato existe. Olhando para a sua vida, acompanhando o seu falar, ouvindo as suas respostas, vendo o seu cuidado com os seus filhos, vendo o seu cuidado com os seus funcionários, eu conheci o Senhor. Essa é a mensagem que nós devemos carregar. Vamos ficar de pé, irmãos? Às vezes a gente tem aquela fórmula de pensar do Senhor, né? Tipo, não, eu vou me relacionar com o Senhor, ou o Senhor só me aceita se eu estiver pregando, ou se eu estiver cantando, ou se eu tiver uma posição, um cargo eclesiástico. Não, o que o Senhor, Ele quer, não é só isso, irmãos. Ainda que essas coisas sejam boas, e nós sabemos biblicamente que cada um tem o seu chamado, nós entendemos isso. Mas o Senhor, Ele está falando, olha, viva comigo dia a dia, se relacione comigo, e esse relacionamento não fique só para você. Que as pessoas vejam, e é impossível, irmãos, é impossível você viver um relacionamento com o Senhor e as pessoas não reconhecerem isso. É impossível você ter uma vida de secreto, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Não que o Senhor vai me amar mais se eu fizer isso, mas entende que quanto mais eu me alimentar da sua palavra, quanto mais eu me alimentar disso, eu vou me tornar isso. Quanto mais eu orar, mais o meu coração não vai ter ansiedade.
mais eu vou entender que os planos do Senhor e o controle dele é soberano na minha vida. E ainda que venham dias maus, eu olho para a Bíblia e vejo que o Senhor, ele está atrás de mim. Um dos nomes do Senhor é Jeová Nissi. E Jeová Nissi, se eu não me engano, significa que o Senhor está atrás de mim. O Senhor está atrás de mim, então se o Senhor está atrás de mim, irmãos, eu posso caminhar tranquilo. Porque Ele está me guiando a um relacionamento, a uma manifestação de Jesus, a uma revelação de Jesus no dia a dia. Não estou sozinho. E é isso que nós precisamos tomar posse. Às vezes nós viemos no domingo e falamos, vou ouvir uma palavra onde o Senhor vai falar comigo. Irmão, você já carrega o Senhor contigo. Você pode estar lá no seu trabalho, dirigindo, e você fala, Senhor, está difícil isso, Senhor, está difícil aquilo, Senhor, alegra o meu coração, visita tal pessoa. Tessalonicenses, se não me engano, fala para a gente orar sem cessar. Então, uma vida constante desse relacionamento. Uma vida onde eu falo com o Senhor diariamente. E o Senhor, Ele quer falar conosco, irmãos. Nós já falamos, já ouvimos pregações sobre isso. E mais do que isso, o Senhor quer que você se torne a própria Bíblia daqueles que não têm. É isso que o Senhor quer. E não é difícil, sabe por quê? Difícil é se a gente estivesse sozinho. Difícil seria se nós não tivesse como fazer, porque é difícil você viver uma vida santa. É difícil você viver uma vida, ser santo aos olhos do Senhor sozinho. Impossível, né? Mas com o Espírito Santo é possível, irmãos. O que nós precisamos fazer é ouvir essa voz, reconhecer essa voz, e você vai começar a entender que a voz do Senhor não é sobre filho meu, né? Que nem a gente vê nos desenhos, né? Não, a voz como um pensamento, mas você vai começar a identificar porque você tem relacionamento. Você vai começar a identificar porque você vai ver que não, isso não é de mim. Isso é o Senhor me levando a uma maturidade, a um crescimento, a um desenvolvimento. Irmãos, às vezes nós estamos anos na igreja, nós ainda estamos tomando leite. O Senhor fala pra gente, olha, vamos lá, vamos crescer, vamos desenvolver essa salvação. Vamos caminhar, tá na hora de comer um mocotó. Eu nem gosto de mocotó. Mas tá na hora de comer algo mais sólido. Tá na hora de comer uma feijoada. Um feijão com tutano. Eu gosto. Então, irmãos, é isso que o Senhor, Ele está chamando pra gente. Um crescimento, uma maturidade. Uma revelação desse Cristo. A Dani compartilhou algo com a gente há uns tempos atrás. Que eu achei interessante, porque nós olhamos às vezes para Jesus e olhamos para um Jesus crucificado, né? Olhamos para um Jesus que foi morto, mas nós não olhamos talvez para um Jesus que é rei, porque Ele já ressuscitou e todo o governo está para Ele, está sobre Ele, e nós não olhamos ou não buscamos essa revelação de Jesus como rei, a revelação que Apocalipse fala do Senhor. Então, irmãos, o Senhor, Ele é rei, Ele é soberano, Ele é Senhor. Não está mais preso numa cruz ou tadinho dele. Não, agora há uma autoridade. Há uma autoridade sobre Ele. E Ele está se importando conosco. Ele está falando para a gente, olha, vamos crescer, irmãos. Vamos me conhecer mais. Vamos conhecer mais a minha vontade. Vamos deixar de fazer a sua vontade, vamos fazer a minha. Porque o que eu tenho para você, os planos que eu tenho para você, são planos de bênção. São planos de coisas novas e sobrenaturais em mim. Às vezes os nossos corações então estão em coisas terrenas e passageiras. E isso tem a sua importância. Mas diante de mim são futilidades. Diante de mim, isto tudo fica. Eu estou chamando um povo que me obedece, conhece a minha voz e se torna essa mensagem. Um povo que carrega a minha presença e vai àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão passando fome, aos pobres e necessitados, àqueles que estão presos dentro das suas limitações e não me conhecem. Às vezes nós estamos aqui ouvindo do Senhor e não compartilhamos esse Senhor. Ouvimos do seu perdão e não compartilhamos o seu perdão.
Ouvimos da sua graça e não compartilhamos a sua graça. Que igreja é essa, irmãos? Nós precisamos pôr em prática a palavra do Senhor. Fala, se torne essa mensagem. Eu quero te usar, mas não te usar só para multidões. Eu quero te usar dentro da sua casa. Porque às vezes o teu filho não conhece o Deus que você serve. Porque às vezes a tua esposa não conhece o Deus que você serve. Que tipo de relacionamento é que você tem comigo, que você não me revela as pessoas ao seu lado? Que tipo de presença você está carregando, que as pessoas não reconhecem a mim? Oh, irmãos, o Senhor está nos chamando a algo mais profundo. Os discípulos, eles iam mais profundos ao Senhor. Eles iam mais profundo e ele conhecia o coração do seu Senhor. E as pessoas olhavam e falavam, lá vai um cristão, lá vai alguém que pertence ao Senhor, não pelas suas vestes, não pela sua forma de andar, mas pela sua forma de transmitir esse amor. É isso que o Senhor está nos chamando. Transmita esse amor, transmita aquilo que você recebeu, testemunhe do que você recebeu. É isso que o Senhor está nos pedindo, irmãos. É isso que o Senhor está nos pedindo. Eu quero que vocês se tornem a mensagem. Porque nem todo mundo vai ler a Bíblia. Mas se você passar do lado dessa pessoa, com a minha presença, aí essa pessoa vai me conhecer. Se você viver esta mensagem do lado do teu filho, do lado da tua esposa, do lado das pessoas que não me conhecem, elas irão me conhecer através daquilo que você carrega. Irmãos, o Senhor está chamando a nossa atenção. Cabe a nós receber essa palavra de mais um culto, ou receber essa palavra, Senhor, eu quero fazer diferente. Eu quero me tornar esta mensagem, uma mensagem que não é vazia, uma mensagem que não é conhecimento, mas uma mensagem que é vida, vida que gera vida, e vida que gera cura, e gera transformação, e gera libertação, e gera testemunho, e a revelação de Cristo, do Cristo como Rei, do Cristo como Salvador, do Cristo como Senhor que está assentado à destra do Pai, venha sobre nós, e nós não ficamos mais presos às minhas vontades, não ficamos mais presos aos meus sonhos, mas eu quero o que o Senhor quer, eu desejo o que o Senhor quer, eu só sou uma voz que clama no deserto, preparem caminho reto diante do Senhor. Essa é a mensagem que o Senhor quer que nós nos tornamos. Espírito Santo, nós queremos pedir perdão, Pai, por não ser essa mensagem, mas pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos capacite, Pai. Oh, Espírito Santo, Pai, eu não quero perder tempo, Senhor. Eu não quero viver uma vida de engano, achando que eu estou te servindo e não estou vivendo, não estou praticando a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática, Pai. Nos ajuda a se tornar essa mensagem, papai. Espírito Santo, nos ajuda a se tornar essa mensagem, Senhor. Essa mensagem que revela o Cristo como Rei. Essa mensagem que revela o Cristo como perdão, como graça, como amor, Pai. Oh, Jesus, nós queremos uma revelação mais profunda do Senhor, ó Pai. Queremos sair do mesmo, Pai. Queremos sair do mesmo, Pai. Oh, Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque se o Senhor está falando, Pai, se o Senhor está falando, é porque algo vai ser gerado, Pai. Algo está sendo gerado, Pai. Algo está sendo gerado.
Sementes vão frutificar. Sementes vão frutificar. Sementes vão frutificar. Aquilo que foi dito nesta noite vai frutificar. Vai frutificar, Pai. Dentro da sua casa. No meio da sua família. No seu trabalho. Você vai ser essa mensagem. Você vai ser essa mensagem que revela o Cristo. Você vai ser essa mensagem que leva a libertação. Você vai ser essa mensagem. Você vai se tornar essa mensagem. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu creio, Espírito Santo. Em corações férteis. Em corações que receberam a boa palavra do Senhor. E vai gerar frutos. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu creio, Pai. Aleluias. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.